Shalom e bem-vindos a Via Rafta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Do you want to be different? Você gostaria de ser diferente? Vou refazer a pergunta de outra maneira. Você gostaria de viver uma vida que agrade a Deus? Uma vida em harmonia com sua vontade e perspectiva? Porque minha impressão é que muitos crentes, realmente, se falassem com sinceridade, não diriam, sim, eu quero essas coisas, sim, quero agradar a Deus. Não. O que eu ouço com frequência, que nossa visão e nosso compromisso, que nossa adoração a Deus e nosso amor por Ele está completamente baseado em que Ele faça coisas que agrade a nós. E isso não é adoração. Essa não é a mentalidade de um verdadeiro discípulo. Me preocupa muito a adoração hoje em dia, porque a grande maioria das canções contemporâneas fala só sobre o que Deus fez por mim, ou o que Ele está fazendo por mim, ou do que faria por mim. Quanto me ama, e coisas assim. E esse é o problema. Tudo é eu e eu. A adoração apropriada se trata de louvar primeiro a Deus, e principalmente por quem Ele é. E devemos entender que a adoração e um estilo de vida da verdadeira adoração tem a ver com a gente fazendo a vontade dEle, com que nós nos comportemos de uma maneira que agrade a Ele. Assim que novamente te pergunto, você realmente quer fazer a sua vontade? Você realmente quer ver as coisas na perspectiva dele? Porque se ele vai revelar a verdade dele a você, você deve estar preparado para recebê-la, com o objetivo e desejo de levá-la adiante. E essa pode ser uma lição difícil de colocar em prática e obedecer. Toma a tua Bíblia e vamos ao livro de Mateus, capítulo 5. Iniciamos com esse assunto na semana passada, mencionando algumas frases. Mas quero voltar porque se trata de uma declaração muito importante. Ele diz em Mateus 5,43: Vocês ouviram o que foi dito, ama ao teu próximo e odeia ao teu inimigo. E isso tem sentido, mas eu lhes digo, amem aos seus inimigos. E esse texto em grego diz, e abençoem a quem os amaldiçoar. Abençoem. Esse termo abençoem não significa somente dizer coisas boas, mas a palavra bênção aqui tem a ver com comportar-se de uma forma que as coisas boas de Deus sejam dadas a eles. É uma palavra de grandes implicações, que demanda um compromisso com a outra pessoa. Então diz, vocês já ouviram o que foi dito, ama teu próximo como a ti mesmo. É o que diz a Torá, via rafta lareha camorra, e odeia aqueles que sejam teus inimigos. Mas o Messias diz, e é um mandamento, são suas instruções para nós, mas eu lhes digo que amem aos seus inimigos e abençoem aqueles que o amaldiçoarem. E logo, a palavra é kalos. Kalos significa algo que é bom. Lembrem que as coisas que são boas, biblicamente falando, essa palavra boa sempre está conectada. E espero que a essa altura já saibam disso, pois o digo com frequência. O bom sempre está vinculado com a vontade de Deus. Aqui diz, façam o bem àqueles que o odeiam. Ou seja, se preocupem. Talvez eles te odeiem. Pode ser que sejam teus inimigos e estejam atuando contra você. Qual é o meu chamado?
Meu chamado é me comportar de uma maneira que seja uma bênção para eles, que cause uma influência em suas vidas, que produza mudanças em suas vidas, de forma que eles possam ser abençoados por Deus. E isso vai mais além, para não dizer só isso, mas nos diz para fazer o bem àqueles que nos odeiam e que oremos por aqueles que nos perseguem. E essa oração não é Deus destrua-os, mas ao contrário, é uma oração à luz do contexto que observamos aqui. Orar por eles, interceder por eles. Muitas vezes a pessoa se comporta de maneira hostil porque está ferida. Quando alguém é cruel e injusto comigo, quando se opõe contra você, quando demonstra que é seu inimigo, pode ser que se encontre num momento de um profundo sofrimento e dor. Pode ser que foram empurradas a atuar dessa forma e creiam que assim é como elas devem se comportar. Estava falando com uma pessoa que me contava seu testemunho e ele me confessou justamente isso, que ele foi criado para atuar de uma maneira que se ele não ia e não brigava pelo que queria, que todos estavam contra ele. E, portanto, ele tinha que tomar os assuntos com suas próprias mãos para se assegurar de obter o que ele necessitava. E ele via a vida assim, até que chegou a salvação. Sempre de maneira negativa, sempre de um conflito ao outro, pensando que todos estavam contra ele. Foi assim que ele foi criado. Sua família não lhe demonstrava amor, bondade, preocupação. Seu pai não foi seu provedor e desde muito cedo ele tinha que cuidar de si mesmo e, portanto, era um sobrevivente. Mas ao chegar à fé, entendemos algo. Não estamos em uma situação na qual temos que sobreviver em nossa própria força. Por quê? Porque temos um Pai Celestial, e muitas vezes isso é exatamente o que devemos dizer a nós mesmos. Algo está passando, me sinto vazio, tenho uma necessidade e não vejo a maneira de como poder supri-la. Então, o que devo fazer? Ali devo entender que tenho um Pai Celestial, que me ama e que vai prover para mim tudo o que necessito para caminhar com Ele. Não disse que Ele vai prover tudo o que eu quero, tampouco tudo o que eu necessito fisicamente. Ele proverá tudo para que eu possa caminhar com Ele para fazer a sua vontade e trazer honra e glória ao seu nome. E se, ao fazer isso, eu perco a minha vida, está bem, porque estar ausente nesse corpo significa estar presente com Ele, assim que não tenho preocupações. Eu tenho alguém que me guia, que me guarda. E eu amo esta escritura. O Senhor Deus de Israel, a Bíblia diz, aquele que guarda Israel, que nem dormita nem dorme. Ele não está descansando. Ele cuida de nós. Para quê? Para que nós não nos preocupemos de nos cuidar a nós mesmos. E quando eu já não me preocupo de cuidar a mim mesmo, posso atuar de forma que eu ame ao meu próximo como a mim mesmo, e também ame e elogie e abençoe aos meus inimigos. Assim diz, orem por aqueles, versículo 44, orem por aqueles que os perseguem. E diz a mesma palavra, ainda que é uma palavra distinta em grego, que traduzimos utilizando um sinônimo para perseguir, ainda que nela existe uma pequena variação. Uma significa perseguir com o fim de obter algo, e a outra é tratar de forma cruel, amarga e hostil, porque vocês lhes desagrada. Não importa qual seja o caso. Se são hostis porque você os desagrada, ou porque são cruéis e te perseguem, porque querem obter algo de ti, ou porque você é um obstáculo para eles. E diz que, sem importar nada disso, devemos orar por esses indivíduos. Versículo 45 diz, assim é como se converterão em filhos do seu Pai que está nos céus. O que significa isso de filho? Duas coisas. Mencionei anteriormente que filho, quando ouvimos essa palavra, um filho é um servo. Um filho cumpre, participa e eventualmente toma o controle dos assuntos que têm a ver com os objetos do seu pai, a vontade do seu pai.
Ao crescer e amadurecer, ele se converte naquele que cumpre o propósito do seu pai, assim que um filho é um servo. O que nos diz aqui, e em toda essa escritura, e em todo o Sermão da Montanha, especialmente desde o versículo 43 em diante, é que se espera que nos comportemos de uma forma muito distinta ao mundo, muito diferente ao que parece correto aos nossos próprios olhos, e diz que é assim que nos convertemos em filhos de Deus. E não digo filhos de um modo masculino, absoluto, que exclua as mulheres. De nenhuma maneira. Filho é simplesmente uma maneira informal de dizer servo. Era o filho quem, de maneira única, assumia o chamado do seu pai, tomava o papel do seu pai. Biblicamente, como crentes, tanto homens como mulheres, somos chamados a ser filhos de Deus, servos de Deus. E da mesma maneira, esse termo filho tem outro significado muito relevante, e é que um filho também é, e espero que igualmente vocês saibam o que eu vou dizer, ser filho é também ser herdeiro. Vamos servir a Deus, mas entendamos que ao servir a Deus, também há uma herança que vamos receber. Por que nos diz isso? Ele nos ensina, assim é como devemos servir. E certamente, se o fazemos, teremos uma maravilhosa herança. Assim que se resume isso. Você realmente crê que existe uma herança? Realmente crê que esta era chegará ao fim e que nossa vida nesse mundo é como um sopro? E te preocupa a eternidade? Te pergunto novamente, realmente, qual é a máxima perspectiva que você tem da sua própria vida? É que minha vida é um suspiro e que pronto passará? E está bem, porque meu foco está na eternidade, no reino de Deus, ou em realidade, se verdadeiramente fôssemos obrigados a dizer o que cremos do mais profundo, isso seria, bem, espero que de verdade exista um reino e que essas coisas que estão na Bíblia sejam verdade, porque quero crer nelas e aceitei o Evangelho, mas realmente não estou seguro sobre esses galardões do reino. Essas bênçãos e a todas essas promessas, e devido a isso tenho pressão nesse mundo, por ter a sensação de que esse tempo está se acabando para mim. Porque assim é, e portanto me preocupo por obter, conquistar, alcançar coisas, porque talvez esse seja o final de tudo. Existe uma frase bastante conhecida de um comercial de televisão que diz o seguinte: você só vive a vida uma vez, e logo vem o fim. Portanto, deve buscar obter toda a satisfação. Usa a palavra gosto. Todos os gostos que possa antes de que tudo termine. Essa é uma maneira incorreta de ver a vida. Estou seguro que foi um comercial bem-sucedido, porque é assim como o mundo vê a vida. Como algo temporal, como algo que se acaba. O mundo nos dá medo. Existe escassez, existem muitas pessoas no mundo e por isso devo me esforçar para conquistar o que quero. Essa é uma visão incorreta. O reino no qual cremos é um reino de abundância. Não existe nenhuma escassez no reino e logo não temos que nos preocupar pelo que temos e pelo que não temos nesse mundo. Vivendo assim, nos concentraremos melhor em abençoar e ajudar aos outros. Assim que lemos, vamos às Escrituras no versículo 46, que diz, ou melhor, voltaremos ao versículo 45. Assim se tornarão filhos do vosso Pai que estais nos céus. Por quê? Nos diz que o sol, seu sol, e agora falamos do astro maior, o sol, ele diz que o sol brilha para bons e maus. Assim é Deus. Ele nos abençoa a todos nesse mundo. E a chuva cai sobre justos e injustos, porque se você ama só a quem te ama, que recompensa terá? Ou seja, se você é alguém que ama somente aqueles que se fazem amar, ama só quem te ama, fazes algo fora do comum? E o que diz aqui? Se assim é como você se comporta, não é assim que se comporta um arrecadador de impostos. Eles não atuam igual.
Um arrecadador de impostos era alguém que basicamente cometia traição contra o seu próprio povo. Ele era alguém convertido em um servo do Império Romano. E o que significava era isso. E ele tinha a autoridade do governo romano na sua vida e podia utilizar essa autoridade. Ou seja, ele podia dizer: esses não estão pagando seus impostos nem cumprindo a sua obrigação com o César. E esse arrecadador de impostos poderia exercer a sua autoridade para pressionar alguém e ameaçá-lo com o poder de jogá-lo na prisão se não pagava o que ele devia. E sabe como ganhava seu salário? Eles não recebiam seu salário do Império Romano. O Império não lhes garantia um pagamento. Essa pessoa recebia uma área e tinha que arrecadar uma certa quantidade de dinheiro. Com isso, cumpria a cota do Império Romano. E qualquer valor que eles arrecadassem a mais dessa cota era o seu salário. Assim que o sistema lhes obrigava a abusar, de forma que tinham que usar a sua autoridade para ameaçar as pessoas. Tinham que gerar medo no povo de serem colocados na prisão, açoitados, castigados por Roma por não pagar os seus impostos, com o fim de que esse medo fizesse com que as pessoas pagassem. E buscavam extrair o máximo possível de cada pessoa, assim que se diz aqui. Até um arrecadador de impostos, alguém que é egoísta, alguém que trai o seu povo, alguém que virou as costas à nação de Israel, essa nação de pacto, com o fim de perseguir o seu povo e favorecer os romanos opressores, alguém tem a capacidade de amar a quem ama eles. Se você se comporta assim, que crédito você merece? Que recompensa você crê que receberá se comporta como um arrecadador de impostos? Uma vez mais, diz, versículo 46, porque se vocês amam aqueles que os amam, qual será a sua recompensa? Não faz o mesmo que os arrecadadores de impostos? E além disso, diz, se vocês cumprimentam, essa é uma declaração importante na cultura, temos uma expressão na cultura judaica que diz, Trishad Shalom, Trishad Shalom. Usualmente abreviada simplesmente como Dash. Diríamos, Timissor Dash Levaler, que se traduziria, cumprimenta teu esposo. Aqui está o importante. Trishad Shalom significa solicitar, buscar, suplicar. Shalom. O que é Shalom? A vontade de Deus. Então, o que diz aqui é que alguém que diz Trishad Shalom, alguém que cumprimente, que ofereça esse cumprimento, pedindo que a vontade de Deus seja feita sobre seu irmão somente, se isso é tudo que te interessa, que alguém do teu agrado receba as bênçãos de Deus. O que você fez em abundância e mais além do normal? Diz, isso também não é o que faz. E temos uma mudança se você observa o Novo Testamento grego. Não é o que os gentis também fazem? Se você observa os textos receptos, simplesmente repete a mesma palavra, arrecadadores de impostos, mas captamos a ideia. Inclusive uma pessoa pagã, inclusive uma pessoa que trai seu povo, se comporta dessa maneira. Assim é como eles fazem. E logo diz, portanto, chegamos ao versículo 48. O versículo 48, para muitas pessoas, é um versículo controverso. De fato, para muitos crentes, essa ideia, essa barra que Deus colocou para você e para mim, simplesmente a rejeitamos e dizemos que não é para nós. Mas é. O versículo 48 é vital. Devemos aceitar isso e compreender que esse é o nosso chamado. Te pergunto, você não ouviu a Escritura que diz que com Deus todas as coisas são possíveis? E a pergunta que devo te fazer nesse momento é, você crê nisso? Que com Deus todas as coisas são possíveis? E além disso, você realmente crê na história da criação? Essas pessoas que dizem, sim, você sabe, eu creio que o mundo sim foi criado por Deus, mas em bilhões e bilhões de anos, ou simplesmente houve um Big Bang.
E logo algo ocorreu e Deus restaurou o mundo. Acaso as Escrituras não dizem: vão e povoem uma vez mais e restabeleçam-se? Não. Não diz para que restabeleçam-se. Diz: encham a terra. Esse termo restabelecer está baseado em uma falsa doutrina. Verifiquem o hebraico original. Não diz povoem uma vez mais ou restabeleçam. Diz encham a terra. Se você tem um problema para acreditar que Deus criou os céus e a terra e tudo o que está neles, e que trouxe tudo o que está na criação em 6 dias, então terá um problema no que você crê sobre a segunda criação, e me refiro ao grande reino de Deus. O que você crê sobre a criação é muito importante, porque como Deus trouxe a ordem, a perfeição e tudo de bom a esse mundo. Por certo, nós, seres humanos, causamos um dano em tudo com o primeiro pecado. Mas o Jardim do Éden foi uma criação quando Deus disse: eis aqui, é bom, muito bom. Foi devido à sua obra. E como Deus trouxe ordem a essa criação? Muito simples. Ele simplesmente falou. Como Deus iniciou a criação? Simplesmente falou. Deus pode fazer qualquer coisa por meio de sua palavra. E pode trazer grandes mudanças. Uma das minhas histórias favoritas no Antigo Testamento é sobre o tempo quando os filhos de Israel estavam muito assustados por seus inimigos e estavam sendo assediados e sitiados por seus inimigos. E o povo tinha tanta fome que estavam comendo até a cabeça dos burros. De fato, teve até canibalismo entre o povo de Israel. Tinham tanto medo dos seus inimigos e estavam tão desesperançosos até que o profeta veio. E o profeta disse: amanhã, comida. O que significa algo muito caro nesse momento. As pessoas estavam comendo coisas que sequer eram kosher, porque morriam de fome. E o profeta chegou e disse: a essa hora, amanhã, o preço da comida na porta será esse. Comida na porta? Não há comida. Como poderá haver comida? E como será tão barata? Como regressaremos ao que éramos antes do assédio? O que Deus fez? Simplesmente falou. E ele criou uma situação na qual todos os inimigos, esse exército numeroso que tinha sitiado os israelitas, ouviram um ruído, tiveram medo e começaram a fugir desse lugar. Mas as pessoas dentro dos muros da cidade nem sequer sabiam disso. Mas estavam alguns leprosos de fora, que foram suplicar por misericórdia, já que eles também tinham fome. E lhes disseram: qual a diferença? Vamos pedir misericórdia a nossos inimigos para que eles possam nos dar algo de comer, porque de qualquer maneira morreremos. E o que aconteceu? Chegaram para constatar que o inimigo já tinha ido e que havia comida em abundância, e comeram e foram contar tudo aos líderes de Israel. E as pessoas saíram e começou a comer e tal, como disse o profeta, o preço da comida voltou à normalidade. Deus fez isso num estalar de dedos. Assim que você realmente crê que Deus pode fazer todas as coisas? Eu creio. E se Deus pode fazer todas as coisas, significa todas as coisas. Ele pode trazer uma mudança de justiça, uma mudança de perfeição à minha vida. Vejamos o último versículo hoje, Mateus 5:48. Há um mandamento aqui e devemos entender que realmente é um mandamento. Portanto, sejam perfeitos. É a mesma palavra que foi dita pelo Messias antes de morrer na cruz, disse: consumado está. Te asseguro que ele terminou sua obra e a terminou de maneira perfeita, ou seja, de uma maneira que cumpriu a vontade de Deus. Te direi algo: você e eu podemos cumprir a vontade de Deus para nossas vidas. E Deus deseja nos ajudar, nos apoiar. Ele nos unge para nos ajudar.
O versículo 48 é um versículo que devemos observar, meditar, orar, para que seja feita uma realidade e cada manhã lembrar qual é o nosso chamado. Ele diz, portanto, sejam perfeitos. Perfeitos como? Segundo o meu conceito do que é perfeito. Segundo o que o mundo vê como correto, perfeito ou adequado? Não, diz assim como seu Pai. Tentamos algo. Ele poderia ter dito perfeitos assim como Deus é perfeito, mas porque se refere a Deus como Pai? Qual é a razão? Porque sempre que nos encontramos com o termo Pai nas Escrituras, é referência a Deus, o Pai. Sabem no que você deveria pensar? Num provedor. Um pai é um provedor. E ele proverá tudo. Escutem bem, ele proverá tudo o que necessitamos, com o fim de que o sirvamos. Como? Servi-lo de maneira perfeita. Não diga que, bem, mas eu só sou um pecador, salvo pela graça, portanto nunca poderei fazer algo realmente bom, justo ou perfeito. Sim, você pode. Por quê? Porque não é você fazendo, mas é o Espírito de Deus fazendo isso em você. Então, anote esse versículo no teu coração. Esse é o objetivo. É o que nos esforçamos por alcançar e é o que Deus espera de nós. Falharemos ao tentar cumpri-lo? Com frequência o faremos. Mas conseguiremos? Sim, haverá momentos nos quais caminharemos em perfeição e louvaremos a Deus porque se trata da sua obra em nós. E diz, portanto, sejam perfeitos, assim como vosso Pai, esse provedor. Assim como vosso Pai nos céus é perfeito. O que isso nos diz? Nos diz que se espera que sejamos como Ele, que se espera que façamos sua obra em tudo. Ouçam bem, tudo que Deus faz, o faz perfeito. A pergunta que deveremos nos fazer é, estamos nos esforçando? Temos a aspiração de sermos perfeitos? Não segundo as perspectivas do mundo, mas segundo a perspectiva de Deus. Fazendo a vontade perfeita de Deus. Quando foi a última vez que você orou? Deus, usa-me para que eu possa, de maneira perfeita, cumprir teus propósitos hoje. Assim é como um servo de Deus ora, vive e mantém sua esperança. Bem, que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo programa. Shalom, desde Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.